No ar a partir de agora, Jornal da Cidade, com a equipe de jornalismo da Rádio Cidade FM. Entrevistas, o que foi destaque no seu dia e o que vai acontecer. Você fica sabendo com o nosso time de reportagem. Muito bem, muito boa tarde, Ibirubá, muito boa tarde, região. Estamos iniciando aqui pela 104.9, mais uma edição do Jornal da Cidade. Hoje, terça-feira, 28 de maio de 2024, a temperatura neste momento aqui nos altos da Rua Mauá está em 10 graus, aqui nos estúdios, porque eu olhei ali fora, né, no termômetro que tem ali no Hotel Suíço, estava aí em 8 graus a temperatura, né? Então, estamos aí em 10 graus de temperatura aqui, nos altos da Rua Mauá, no centro de Ibirubá, e estamos chegando com a programação do Jornal da Cidade e já ao vivo também através do Facebook da Rádio Cidade, né, trazendo hoje aqui uma entrevista com a vereadora Jussara Rodrigues, que é também vereadora da bancada do PT e foi também a relatora aí da CPI, né, que investigou aí a participação de uma vereadora dileta, num curso promovido pela UVERGS, que, segundo a denúncia apresentada aí pelos vereadores que pediram a criação da CPI, teria ocorrido com uma cobrança não legal, digamos assim, para com a Câmara de Vereadores, já que a dileta estava como secretária de Indústria, Comércio e Empreendimentos. O Jornal da Cidade tem o apoio de Pólio de Ferragens TK. Você precisa, a gente tem. Coprel Telecom, internet para tudo o que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. E SMAD Viagens e Turismo. Planeje sua viagem, viva o seu sonho. Também Copeagre Sementes de Novo Tempo. Central do Automóvel, né? Central do Automóvel, vamos falar da Central do Automóvel. Também Cicobi, mais do que uma escolha financeira. Epagre Projetos e Assistência Técnica. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. E também GE Sistemas de Irrigação. Não espere a próxima estiagem. Fale com Ezequiel Fiorese e garanta já a sua produção. E temos também a participação aí da Odonto Excellence, o seu sorriso renovado na melhor do Brasil. Na Serafim Fagundes 1180, no centro de Ibirubá. Dado o recado dos nossos apoios culturais, vamos acolhendo aí a nossa entrevistada Jussara Rodrigues, né, para dar o seu boa tarde e a sua saudação também à nossa audiência. Boa tarde, Jussara, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez aqui à Rádio Cidade e ao Jornal da Cidade. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cidade. E faço já nesse momento, Cristiano, uma colocação especial para a nossa comunidade, que nos últimos 60 dias, hoje 63 dias, que eu praticamente não ocupei a imprensa, a não ser em momentos em que estava nos atos da própria CPI, até porque a gente tem uma primícia. Talvez por eu já ter trabalhado em meios junto ao judiciário, quando conselheira tutelar e era direto ali no fórum, a gente prima bastante pela questão da ética. E é inevitável que as pessoas façam perguntas para nós, ou queiram saber alguma questão em off, ou o que está acontecendo. E por me preservar e preservar a instituição, eu também tomei essa precaução, o que alguns colegas meus também o fizeram. Tá certo. Este é um dos assuntos que a gente vai abordar aqui, mas antes de nós entrarmos aí no tema da CPI especificamente e trazer aí o relatório que foi apresentado, né? Ontem teve a leitura dele na Câmara de Vereadores, né? Ele vai à votação em plenário na próxima sessão do dia 10 de junho, né? Pelo que eu entendi lá do encaminhamento. E aí, antes disso, Jussara, eu queria fazer um panorama, assim, porque
a gente precisa dar a César o que é de César, né? E uma das coisas que é preciso a gente dizer é que a Jussara tem toda uma característica que é ser muito a sua essência, a defesa, né, do partido, do projeto, né, que ela acredita e que ela milita e que ela faz parte, né? E ninguém nega, né, Jussara, que a partir do momento que o Lula assume a presidência do país, tu ocupa um lugar central na política ibirubense porque tu acabou se tornando aí digamos assim, num esteio, né, de abrir portas e relações lá em Brasília para que Ibirubá pudesse conquistar e pudesse trazer bastante recurso, bastante questões, né, para o seu desenvolvimento, né? Assim como no governo Bolsonaro, outras pessoas de outros partidos tinham esse papel. E é assim que funciona a democracia, né? É assim que funciona a alternância de poder, né? E a bola da vez, digamos assim, é a Jussara, né? Por toda essa relação histórica construída e tudo mais, né? Aí pergunto assim, como está a relação de Ibirubá com o governo federal hoje, Jussara? Cristiano, eu vou te dizer que nós temos, e aqui eu quero também já começar nominando, nós temos pessoas do Partido dos Trabalhadores que são referências para o partido. Nós temos pessoas que não estão na administração diretamente, mas que são pessoas muito respeitadas a nível de Partido dos Trabalhadores. Assim como aqui na nossa região. Mas eu te citaria aí algumas pessoas históricas que estão junto conosco, como é o exemplo do nosso companheiro Luiz Román. Sempre que eu viajo a Brasília, alguém me pergunta sobre o Luiz, como ele está, o Luiz da Corsã. Eu vou entrar nisso porque hoje eu estou vereadora. Eu sou a professora, mas eu estou vereadora. E eu sempre assumi, Cristiano, desde a Pastoral da Juventude. Eu passei a ser membro militante do Partido dos Trabalhadores. E deixo bem claro para o advogado que escreveu aí na comunidade o Partido das Trevas. Não, não é. Não é, pode ter certeza que muito já contribuiu com a nossa comunidade. Porém, assim, ó, Dr. Dácio também é muito solicitado. A gente tem o companheiro Caio Timan. Nós temos a ibirubense deputada estadual Estela Farias, está lá em Alvorada, junto com as pessoas, para e passo, num processo triste de reconstrução pós a enchente. Nós temos muitas pessoas aqui, o Henrique, o próprio Vanderlei. O Vanderlei também é uma pessoa assim, ó, que não tem eu ir a Brasília e Maria do Rosário não pedir como é que está o Vanderlei, como está a saúde dele. Eu vi no Bom Gás, Marcon, todo mundo tem uma relação com alguns petistas aqui de Ibirubá, que são pessoas, seria redundante da minha parte dizer, mas que tem uma credibilidade muito grande aí fora e que talvez construam um processo de sociedade bem comunitária, né? Então, a própria Mariana também, muitas pessoas, quando a gente está num processo, trazem como uma pessoa muito séria, muito diplomática, né? Então, eu vou te dizer, assim, que nós temos aqueles de pôr a mão na massa, né? Como é o nosso Iber, né, que gosta de ajudar as pessoas e estar junto. Mas a Jussara, a vereadora, ela passa por um processo onde, neste momento, eu estou vereadora pelo Partido dos Trabalhadores e nós assumimos um governo federal. Numa eleição muito polarizada, onde nós estamos inseridos num contexto aqui de Ibirubá, onde a gente tem diariamente que se desafiar, se reinventar e engolir certas coisas para não ir para um nível de política que nós não acreditamos. Então, a gente está única parlamentar do PT
E dentro de uma Câmara de Vereadores, que alguns se aproximam de nós nas falas, na prática, nas defesas, e outros não querem ouvir falar na nossa plataforma, naquilo que nós defendemos. Um exemplo é a questão climática e ambiental. Tem pessoas que não querem ouvir falar em Marina Silva, em Ministério do Meio Ambiente, em política de defesa ambiental. Mas nós não vamos deixar de pautar isso e de buscar esta nossa pauta. A questão da mulher, a questão do racismo, são todas pautas que nós sempre temos presentes. E eu vou te dizer, e digo para quem está nos ouvindo, que tem que ter muita coragem para ser mulher na política, muita sororidade, porque não é do nosso feitio mulher nem falar mal dos outros, mas muito menos de nossas colegas vereadoras. Nós falamos com orgulho de a nossa comunidade ter tido eu não sei nem qual termo usar, Cristiano, para dizer o quanto é brilhante, o quanto é fantástico saber que a comunidade de Birubá evoluiu ao ponto de eleger 7 vereadoras. Nós passamos a ser, para o país, em vários locais referência, e vamos ser objetos de estudo. E eu acredito sim, digo mais uma vez, acredito, Cristiano, que isso ocorreu porque um prefeito teve a coragem de fazer paridade. Metade do secretariado homem, metade do secretariado mulher. O que oportunizou para algumas mulheres mostrar o seu trabalho. Então, são essas as questões. Agora, é bem difícil, Cristiano, eu seria hipócrita se eu viesse aqui e não dissesse para vocês, é bem difícil fazer política em Ibirubá, é bem difícil ser a única política que está à frente, neste momento, do Legislativo, e ter um governo federal que na nossa cidade o tempo todo tem que estar provando que está fazendo as coisas, mesmo que isso represente 27% mais de investimento que o governo anterior. Tem uma turma, não é verdade, não. E a gente não pode desanimar sob pena de a comunidade sentir isso. Porque se a vereadora Jussara, sem botar é entrar dentro dela própria e não emergir para buscar recursos para a comunidade, para fazer a diferença, ela está se acovardando. E eu não vou me acovardar até o último dia do meu mandato, que é o que as pessoas me legitimaram. E nós temos um governo que está trabalhando. Está trabalhando. Então, assim, eu nunca vi na história deste país e desse estado uma enchente desse porte. A de 41 foi menor, a de 1941 foi menor. Essa tragédia é única. É triste. Eu tenho dificuldade de falar. Porque eu sei o que eu vivi dentro da nossa família com a enchente. Dias de angústia de não ter notícia. Não é da minha origem genética, mas é o vô do meu marido que está do outro lado do morro e que tem 96 anos e ainda está bem forte, mas não quer sair do seu torrão, da sua terra, do seu local que ele viveu ali 96 anos. E agora ele não quer abandonar. Então, a gente, diariamente, um dia as pessoas vão partir. Mas nós não precisamos adiantar isso. Nós temos toda uma referência também de família. E isso a gente preza muito, muito, sabe? Então, assim, nós passamos, Cristiano, 5 dias sem informação do meu cunhado, da minha cunhada, da criança. Sabe, do enteado, e isso nos fragilizou muito. Então, hoje eu vou dizer, a pessoa que está aqui está sensível,
neste momento. A gente tem tentado ajudar muitas pessoas, e que bom quando uma manda foto do fogão com o pinhão, porque agora ela já tem fogão. E tá frio aí fora, mas ainda tem que consertar a janela, tem que consertar a porta, tem coisas a fazer. E eu aqui quero dizer, a gente tem tido muito diálogo, resiliência, empatia, tentar entender o que é o momento do outro para ver como consegue ajudar e não fazer pré-julgamentos. Então, esse é o meu momento emotiva, pela sensibilidade que eu tenho com a população aí fora. E, para mim, me incomoda estar dormindo numa cama quentinha com todos e saber que tem 70 e poucas mil pessoas que hoje estão fora de casa, que nem conseguem voltar para sua casa, porque a sua casa ainda está dentro d'água. Então, assim, ó, essa é a vereadora Jussara, angustiada, sensibilizada, porém, com toda a vontade de fazer a diferença. E a gente tem um momento político partidário pré-eleitoral que traz muita coisa à tona e muita rasteira. Eu vou dizer assim, usar esse termo que a comunidade entende. Os que querem rir, os que querem debochar e os que querem ser sérios. E são sérios. Tá certo. Jussara, tu acabou fazendo um desabafo, mas não trouxe os dados, né? Como está a relação com o governo federal? Eu quero saber em dados, né? Tá, eu que vou tem te de dizer. investimento além dos 23% que tu trouxe aí de dado, né? O que eu vi que tu falou na tribuna lá algumas questões que são bem pertinentes e que eu queria até pedir para ti, para a gente se ater a esses dois temas, porque eu acho que eles são muito importantes e merecem um destaque, que é a escola infantil, né, do bairro Odila, eu acho que é, né? Não? Não. O ESF da Chácara e o CRAS, né? Mas eu quero também falar sobre a escola infantil do bairro Odila, né? O projeto, não sei se é do Odila, o projeto da escola da Floresta, que está em discussão ainda, né? Então, Cristiano, as pessoas me fizeram algumas perguntas e eu até quero mandar um abraço aí, acredito que ele está ouvindo, o Andrei. Eu gostaria de dizer que a gente, desde 2021, eu vou trazer aqui e vou pautar as duas maiores obras, tá? Nós tivemos um investimento do deputado Marcon na escola do Rincão Seco, no ano de 2021. E isso foi pago, o município incluiu o recurso também. Uma proposta que foi paga em 22/6 de 2021, deputado Marcon. Foi 150 mil. E aqui eu vou trazer também, Cristiano, dados, e eu quero dar uma evidência, sim, ao deputado Paulo Pimenta. No ano de 2021, o Pimenta nos passou R$200 mil, no ano de 2022, R$200 mil, no ano de 2023, R$200 mil, no ano de 2024, entrou agora, quinta-feira, R$153 mil, mas o Pimenta, que hoje está, e aqui até no documento, está bem escrito assim, ó, para as pessoas entenderem. Deputado federal, reeleito, licenciado, ministro Paulo Pimenta, PT Rio Grande do Sul. O ministro Pimenta, assim, ó, junto com a sua assessoria, que eu cito o Caio Timan e o Mainardi, que é deputado estadual. Caio tá aqui na live, manda um abraço para ti. Ele tem sido uma pessoa, assim, ó, de uma importância para Ibirubá. Porque o Pimenta em nenhum momento tem questionado quem é que pediu a agenda, como vamos fazer. Ele tem ordenado que aconteça ou trabalhado com a equipe dele, você conhece algumas pessoas da equipe dele, para que se viabilize e se faça a análise do pedido. E eu tenho aqui na minha mão, ó, Cristiano, eu vou te passar depois, a proposta da construção da unidade básica de saúde no bairro Chácara, no município de Ibirubá. Esse valor foi empenhado, e para vocês que estão ouvindo, foi empenhado agora, dia 22/5 de 2024, a 1h05 da tarde,
é um valor de R$2.026.000. São 2 obras, Cristiano, que eu vou fazer questão de evidenciar aqui. E agradecer ao ministro Pimenta e ao presidente da União Brasileira de Municípios, que é o Ari Vanazzi, que infelizmente também é prefeito em São Leopoldo e está com a sua casa totalmente alagada. Então, quero agradecer aqui que o CAPS, um programa do governo federal, vai construir uma obra em Ibirubá de R$2.208.000. A primeira, a UBS, já foi depositado semana passada o empenho. Aí os trâmites e a continuidade da obra. O CAPS, ainda eu não tenho em mãos aqui o empenho, mas eu já tenho aqui, ó, o resultado da consulta no site do governo federal. Você lembra que eu acho que eu dei uma entrevista para ti, eu falei que aproximadamente o valor é em torno de 2.200.000, mas nós não tinha valor exato, agora tem. Valor exato, R$2.208.000. Então, nesta aqui, ontem eu conversava com o prefeito e ele estava assim, eufórico, manda um abraço para o prefeito Abel, que entendeu a importância desse tipo de obra. O secretário da Saúde, Giovanni, o Henrique, o secretário de Educação, não é uma luta só da vereadora Jussara. Nós precisamos construir parceiros, Cristiano. E aqui eu quero que a comunidade entenda. Eu sempre fui uma pessoa de diálogo em prol da nossa comunidade e de diálogo. Eu não tenho muita coisa, mas para a comunidade eu gosto, é uma das coisas que me dá muito prazer ver as coisas acontecendo para a comunidade. Então, a gente quer agradecer ao ministro. Hoje de manhã, a equipe do ministro, através do Maneco, estabeleceu um contato com as nossas cooperativas. Ontem eu estive falando com a Copeagri, hoje de manhã com a Cotribá, em função da questão da agricultura. Então, eu te respondo, Cristiano, dizendo assim: temos estabelecido uma relação com o governo federal. Talvez alguns dizem, mas não é a Jussara. É a Jussara, sim, junto com os nossos parceiros. Então, a gente pega o secretário que estava, secretário de Educação, o Henrique, a gente na outra área trabalha junto com o Luiz Román, na outra área a gente trabalha junto com o pessoal dos pequenos agricultores e a gente está estabelecendo pontes. Nós vamos ter o PAA novamente funcionando em Ibirubá. Mas, para isso, nós temos que dialogar com o prefeito, com a secretária de Assistência Social e com o secretário de Agricultura. Porque eu posso correr atrás. O programa já existe do governo federal. Eu posso querer que o nosso município faça parte. Mas, se os técnicos da prefeitura não entenderem a importância disso, eles não vão cadastrar o município e nós não vamos ter os recursos. Ou, em algum momento, isso vai não acontecer. Aí que eu chego, ó. Nós temos a emenda da Maria do Rosário, que veio para Ibirubá, e foi a construção lá em Alfredo Brenner, uma ampliação, acho que tu estavas lá na inauguração. O prefeito colocou recurso em cima, sim, que é da gestão. Outra partida. Henrique Fontana nos mandou também proposta paga. Essa aqui do Henrique Fontana foi para a saúde da mulher, tá? E eu também quero dizer que o Pimenta, a última emenda dele, que entrou agora, e até o Caio está nos ouvindo aí, a gente pactuou ontem com o prefeito e está aqui, ó. Exames. As pessoas de Ibirubá vão até a Secretaria da Saúde e recebem exames, consultas com especialistas, procedimentos, ressonâncias, cirurgias de média e baixa complexidade. Esses 153 mil agora de emenda especial, nós vamos priorizar a saúde da população. Eu não estou à frente da Secretaria da Saúde, mas eu sei que as pessoas estão precisando de exames, eu sei que estão precisando de cirurgia de joelho, sei que as pessoas precisam fazer ressonância. E, Cristiano,
Um cidadão trabalhador que precisa fazer uma ressonância e ela custa R$ 996, mesmo sendo pelo Comaja, que paga metade, 446 é um terço de um salário de um cidadão trabalhador que, em média, ganha 1.400, 1.700. Então, é isso, ó. Essa emenda que eu estou mostrando aqui, ó, essa vai para a saúde, para procedimentos, ressonâncias, consultas, exames. Assim, nós temos tido várias emendas também dentro da área da saúde, como a do Henrique foi para a saúde da mulher. Nós tivemos 2 emendas do Paulo Paim, senador, tá? Essas 2 emendas, a gente pactuou de fazer uma obra no complexo ali ao lado da PAI, que eles também têm se destacado na área dos esportes. Mas, como o recurso não era o suficiente, eu quero mandar um abraço para o arquiteto Iser. Ele já fez o projeto gratuitamente, agora nós vamos tentar pôr em prática esse projeto com o recurso que já tem. O prefeito já chamou ele lá no gabinete. Temos também, eu vi no Bom Gás, uma emenda de 150 mil, que foi 2 carros, tá? Também temos a emenda de 200 mil da Reginete Bispo, 100 mil do Alexandre Lindemeyer, 150 mil de novo do Elvino Bom Gás, que chegou essa semana, tá? Eu tenho aqui já o documento da emenda paga, já tá aqui. E temos também 100 mil da Denise Pessoa. Essas emendas do Alexandre Lindemeyer e do Elvino Bom Gás vão ser um carro mais possante, uma caminhonete para a Secretaria Municipal de Educação. Porque os carros que tem lá foram comprados quando eu estava secretária, em 2011. Então, eles já estão com mais de 12 anos de uso, né? Então, esses carros aí, esse carro é para secretaria. Nós juntamos 2 emendas para comprar e está no trâmite agora, estão fazendo levantamento de preço, que tem todo um trâmite burocrático para a Secretaria de Educação. Tem outra emenda do Henrique Fontana, que nós, junto com a deputada Estela, trabalhamos, que é aqui na EMEI Planalto. Você olhando ali para fora, agora eu vim aqui e contei que ia acontecer, e que estava na licitação, agora está em obras. Está em obras, até tem os tijolos ali na frente e tudo, já começou a obra. Você falou da emenda da EMEI Floresta. A EMEI Floresta são 2 salas de berçário, Cristiano. E tu que está utilizando agora o berçário de uma escola, né, sabe da importância quando os pais precisam. Lá passou por todo um processo de engenheiro, foi feito o projeto de engenharia, o engenheiro Luiz Felipe Falcin, que é o engenheiro responsável dessa obra, e agora vem a outra fase, que é colocar em licitação e ir para a licitação. Eu sou uma das mais angustiadas, porque quando eu sou cobrada pelo deputado Pimenta e a obra da creche Jussara já saiu, eu também fico um pouquinho assim, ó, mas eu não posso passar pelos ritos que tem que ter o projeto, tem que ter construção, e ninguém começa a fazer o projeto sem ter o dinheiro primeiro, né? Então, é nesse trâmite que está. Você veja bem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. São 16 emendas parlamentares de deputados, de vários deputados capitaneados pelo Paulo Pimenta, tá? Para o município de Birubá. Então, assim, ó, foi obra na Alice Fleck em 2020, foi obra no posto da Progresso em 21, foi essa que vai ser na EMEI Floresta, são emendas para a saúde, várias delas. Temos agora essas 2 obras aí de mais de 4 milhões 4 milhões 220 com 26, 4 milhões 250 mil reais na área da saúde. Eu até ontem conversava com o Henrique, o prefeito,
a minha vocação é na educação. E tem várias obras na educação, porém, a maioria dos recursos captados são na saúde. E eu acho que a comunidade entende, né, Cristiano? Porque não adianta, quando a gente tem dificuldade, é quando o filho fica doente, precisa. E aqui, Cristiano, se tu me permite, e os nossos ouvintes, eu quero mostrar para a comunidade duas pastas aqui, ó. Essas duas pastas, e eu não sei se o Odair está ouvindo, mas eu posso falar com certeza que são 2 projetos que nós abraçamos. Levamos a Brasília, acompanhamos em Brasília, voltamos lá, que é a solicitação de apoio para intermediar algumas demandas pendentes da liberação de recursos. Foram 7 emendas para o hospital, que estavam... não saíam, tinha alguma dificuldade, e dessas 5 já foram pagas. Tá? Então, assim, ó, 1.708.460 de outros partidos também, e nós fomos atrás. Porque, como tu disseste, muito bem disseste, o momento agora é de nós trabalhar. Nós estamos à frente do governo e nós não temos que justificar, porque não é do nosso partido que nós vamos deixar de fazer. Mas, Cristiano, se tu me permite, esse processo aqui, eu acho que a comunidade precisa saber. É o plano de tornar o nosso hospital um hospital de referência. Então, assim, ó, seria muito importante o nosso hospital ter os leitos de referência para que ele assumisse uma nova estratégia, ou seja, são 15 leitos existentes junto à associação hospitalar, e o que o hospital Só pede... fala um pouquinho perto do microfone, Jussara, senão... é levar melhor condições às pessoas e um melhor atendimento, ou seja, seriam os leitos de retaguarda, e com isso já está aqui na minha planilha. O Odair já tem essa planilha, 1.208.000, se não me engano. Eu posso olhar para não dizer números que não se confirmem, que são de recursos. E o hospital passa a ter um novo know-how dentro das instituições filantrópicas. Aqui é uma luta de muitos anos, mas que agora ela andou. Ela andou, e a gente pode dizer para vocês que num dia que nós estávamos em Brasília, numa reunião dentro do Ministério, a gente teve a felicidade de encontrar com a ministra 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. A gente encontrou com a ministra da Saúde, conseguiu conversar com ela e dizer da importância do nosso hospital passar a ser referência nesses atendimentos aqui na região, porque nós atendemos 6 municípios da região, praticamente. Quando acontece alguma coisa grave, é no nosso hospital que vai ser atendido. E com isso, com a ministra entendendo, ela nos botou junto com os técnicos, Cristiano. 9 da manhã nós estávamos com a ministra, 2 horas da tarde nós estávamos com os técnicos. Estava a vereadora Jussara, o secretário Henrique, vereadora Lorena, vereador Wagner, e não quero faltar com a memória se o Zalo estava também, mas acho que estava. E nós todos sentamos com os técnicos e explicamos o que nós queríamos. Só tem uma técnica no país inteiro que faz análise desse caso. E o nosso papel foi para a mão dela naquele dia. 2 meses depois, houve a liberação. E agora é os trâmites. Então, a comunidade tem que entender. No ano de 2014, eu assinei a obra do Ginásio da Floresta, aquele ginásio que tem ao lado da escola. 6 anos depois ele ficou pronto. É demorado. E sabe por que isso marcou tanto a minha vida profissional? Porque foi o último documento que eu assinei como secretária de Educação,
4 horas e 24 da tarde. E o ginásio do Bangu. Esses 2 ginásios foram assinados naquele dia. E, anos depois, com o Henrique doente, eu estou dentro da Secretaria de Educação e participo da inauguração desse ginásio. E aí aquilo me mostrou que no setor público é muito mais lento que no privado. Porém, mesmo sendo mais lento, tendo mais cuidado, talvez, ainda assim ocorre desvios, ocorre corrupção, ocorre muita coisa. E, para mim, é difícil entender, porque eles nos cobram tanta burocracia que eu acho que tem muita gente malandra mesmo, que nesse meio tempo faz muita coisa. Bom, tem gente que abandona a obra para depois pegar com outro nome de outra empresa e é o mesmo, só que ele extingue a empresa e contrata de novo com outra. E essas coisas aí, ó, é o que faz com que o serviço público não chegue ao cidadão como deveria. Porque sempre tem alguém querendo dar um jeitinho brasileiro. Muito bem, Jussara. Dado o espaço, então, para te fazer toda a tua... Foi quase uma prestação de contas aqui. É, né? Uma prestação de contas, Cristiano. Eu encaro assim. E é importante isso, né? É importante dar voz, né, para trazer. Inclusive, a gente fala, né, todos os vereadores que assim o quiserem, né, vir aqui na rádio para trazer aí os seus relatos e relatórios das suas conquistas, das suas caminhadas e tudo. Mas a gente precisa também se ater ao outro lado desta moeda, né, Jussara? Uhum. Que é a questão, e aí não é uma questão, mais uma vez a gente fala que não é uma questão pessoal de forma nenhuma, com nenhum vereador, com nenhuma pessoa, né? Mas tudo isso que tu tá falando aqui, eu tava aqui imaginando, né, toda a energia, né, todo o recurso, todas as horas, dias, semanas, meses, né, de correria, né, para se concretizar coisas que, se a gente for analisar no frigir dos ovos aqui, como cidadão, como alguém que está hoje, né, fora de qualquer instância política de gestão, né, é uma vergonha, né, Jussara? Ter que acontecer tudo isso para a gente ter um posto de saúde, para a gente ter uma escola de qualidade, para a gente ter um atendimento humanizado, para a gente ter as coisas que a gente acha que são função do poder público, né? Primeiro, por causa dessa coisa de a gente viver num país onde não existe uma política de Estado, né? Cada governo age conforme. Então, tem governos que são mais amigos, entre aspas, estou aqui porque ninguém está me enxergando. Tem outros governos que são mais inimigos, como outros dizem, né? Tem uns governos que são bonzinhos, que são diabólicos, até outros dizem, né? Que são, como é que se diz? Como é que tu disse aqui no início? Partido das Trevas. Que são das trevas, né? Tem outros que são de Deus, né? Acima de tudo, né? Mas no frigir dos ovos são todos iguais, né? São todos voltados para uma relação que nada condiz com o que a gente merece como cidadão, eu estou falando, né, no geral. Que é o quê, Jussara? Não precisaria um vereador sair de Birubá e ir para Brasília com um pratinho na mão, pedir dinheiro para deputado para tocar uma ação no município. Não precisaria um vereador ter que articular reunião em ministério, conversar. Imagina o seguinte... Dos 5.000 municípios do país, né, será que a Jussara é a mais top das galáxias, que por causa de uma conversa dela com a ministra da Saúde é que saiu o recurso para o hospital de caridade aqui de Ibirubá? Só porque, por um descuido da vida, de repente a Jussara se encontrou com a ministra no corredor e daí, porque ela se encontrou com a ministra, ela foi tão persuasiva no discurso dela que a ministra resolveu, então, então vem cá. E os outros 4.999 municípios que não tiveram essa mesma sorte, talvez estejam até hoje esperando isso, porque não foi essa técnica iluminada que recebeu o projeto na mão. E eu não estou fazendo uma crítica a Jussara, eu estou fazendo uma crítica a essa relação promíscua
que se estabeleceu na República Brasileira, né, de que aí a Jussara teve que gastar 100 mil reais em diárias nesses últimos anos aí, para conseguir conquistar essas coisas que ela conquistou. Tem pessoas que talvez gastaram 121 e não conquistaram metade disso. Tem outras pessoas que gastaram, outros vereadores que gastaram 90 mil e não conquistaram nem 5% disso. E aí a gente vai somando um a um, né, dos vereadores de Birubá, dos vereadores de Itapera, dos vereadores de 15 de novembro, de Selva, de Cruz Alta, de toda a região, né, que também fazem diária, que também tem que ir a Brasília, que também tem que conversar com esses mesmos deputados, com esses mesmos assessores, com esses mesmos técnicos, com esses mesmos ministros, para conquistar aquilo que deveria ser um sistema ali, como já existe, né, chamado Sicov, né? Que tu cadastra o projeto ali, e em tese tu cadastraria o projeto, a partir da justificativa técnica ali apresentada, o recurso estaria disponível, existe o programa, existe o orçamento, tá tudo lá, não é verdade? Né? O CRAS, existe um programa do CRAS, né? Tá lá. Se o município entra dentro dos critérios deste programa, não precisa a Jussara ir lá implorar para o recurso vir. Não precisa a Jussara destravar nada para o recurso vir. É direito do município. Cristiano. Ele está dentro dos critérios, ele tem a população, ele tem lá os índices necessários lá dentro do IDEB, do IDOB, do IDUB, do IDAB, de todos os índices que existem, do IBGE, de não sei o quê. Deveria ser direito do município. Aí, Cristiano, eu te digo duas coisas. Primeiro, políticas de Estado. É isso que eu estou dizendo. O Plano de Aceleração do Crescimento, foi uma política de um governo. Plano de Aceleração do Crescimento dentro da educação. Outro governo não usou esse critério. O PAR praticamente inexistiu durante os 4 anos do governo anterior, que era um plano que vinha num crescente, onde tu cadastrava todas as escolas do município e números, dados, e a partir dali tu ia dizendo o que tu precisava, se era móvel, se era... tu queria alguma coisa em termos de estrutura física, se era pracinha, se era ginásio de esportes. Esse governo que estava anteriormente não tinha o PAR feito como um modelo para continuar nesse processo. Atualmente, o PAR é retomado, plano que é articulado para as escolas de educação. A política, Cristiano, dita da forma como você coloca, do ponto de vista do que deveria ser, seria muito bonito. Mas não é, Cristiano. Não é. Porque realmente, não por ter sido eu, mas às vezes você está no lugar certo, na hora certa, e falar com as pessoas certas faz a diferença, sim. Até porque bons argumentos convencem, mas você dizer, lá nós temos isso, que pode ser utilizado para uma região inteira, faz a diferença. Isto espertou, isto nos interessa. E eu vou te dizer, Cristiano, quem estando em Brasília, teve a mãe de uma pessoa aqui de Birubá, que estava em Santa Maria, e mais 12 pessoas que estavam tendo alta, e tendo alta, eles não teriam acesso à hemodiálise. Se tu está com a tua mãe internada, e a tua mãe vai dar alta e vai deixar de ter a hemodiálise, você iria querer que ela saísse do hospital? Não. Você não iria, porque ela não ia ter o acesso à hemodiálise, que é um direito dela. E lá, junto dentro do Ministério, nós provamos para eles que isso estava acontecendo aqui em Santa Maria. Mas envolvia uma pessoa de Birubá, só por isso eu fiquei sabendo. Senão eu nem ficaria sabendo disso. E nós colocamos toda uma estrutura a trabalhar para melhorar isso, porque nós não concordamos com isso. Alguém que precisa ter acesso à hemodiálise, internado ou não, e se essa pessoa sai do hospital, ela abre leitos, e talvez outros precisem. E começou todo um processo que desencadeou em melhorar essa estrutura
porque as pessoas têm direito a ter acesso à saúde. E eu vou te dizer, com esse exemplo, me mostrou que a teoria da saúde é uma coisa, a prática lá na base é outra. A mesma coisa na educação. Toda mãe trabalhadora teria que ter direito até a creche, mas para isso nós precisamos ter espaço físico. Para ter espaço físico, nós precisamos ter recurso. É uma sequência. E eu te digo, tem partidos que prezam por políticas públicas para o cidadão, e não Estado mínimo para o cidadão, e tem partidos que prezam por privatização. Está aí o exemplo da água, está aí o exemplo das pessoas ficarem tanto tempo, não estou dizendo numa questão de tragédia que nem a das enchentes, que foge a tudo. Mas nós aqui estamos vendo a morosidade que é para voltar a ter água. E privatizou. Eu sou contra a privatização. Eu sou contra a privatização dos Correios, eu sou contra a privatização da Corsã, da CE, de todas essas áreas. Eu também. Porque o cidadão, sendo público, ele já tem dificuldade de acesso. Tu imagina ele tendo que pagar. E pagar aquilo que o concessionário decide que é o valor. Então, assim, ó, Cristiano, eu vou ser bem sincera contigo, eu quero responder papo reto. No ano de 2021, eu acho que eu gastei em torno de R$9.000, não chegou a R$10.000 em diárias. Porém, nós não estávamos no governo. E mesmo assim eu fiz esforço, era meu primeiro ano, experiências novas dentro da legislatura. Mas tomei todo o cuidado para não fazer nada que fosse onerar. No ano de 2020... A senhora não foi para o Nordeste? Não fui para nenhuma cidade que seja turística. As minhas viagens foram Porto Alegre, Brasília, e quando secretária eu tive uma situação São Paulo. Agora eu acabo fazendo São Paulo porque às vezes para baratear o preço da passagem, a gente faz com o que as pessoas aqui chamam de baldeação, né? Mas a gente faz conexão. Pro aéreo é conexão. E ela barateia o preço da passagem. Cuidados que a gente tem e mesmo assim os preços são altos, Cristiano. Tá? Então, assim, ó, no ano de 2022, a gente já criou um pouco mais de experiência para ir atrás de alguma coisa, de recurso. E no ano de 2023, a gente trabalhou muito. Eu quero crer, Cristiano, que nós temos muita coisa plantada. Muita coisa plantada. A gente tem buscado se inserir em alguns programas federais. Por quê? Eu vou pegar o exemplo, Cristiano, para o pessoal da comunidade entender. Biblioteca Pública, ampliação da Biblioteca Pública, secretário Henrique, prefeito Abel. Nós trabalhamos o sonho desde 2011, vereadores no gabinete e tivemos o ok. Tivemos que voltar para cá e trabalhar o projeto que está sendo feito. A partir dali, nós tivemos que trabalhar várias questões que o Ministério, que tem um programa de ampliação e revitalização de bibliotecas, nos incluiu. Nós trabalhamos tudo e nós tínhamos prazo até 12 de novembro do ano passado para entregar. Tudo que eles pediram com os técnicos da prefeitura. E aí a gente começou a trabalhar isso junto com a Secretaria de Educação, R$750 mil garantidos do Ministério para o município de Ibirubá. No dia 11 de novembro foi entregue tudo que foi nos pedido. O projeto é entregue quando há o empenho, esse empenho. Jussara, se nós for explicar cada uma das coisas, nós Mas vamos eu quero explicar esse aqui. No dia 11 nós entregamos tudo. Meia-noite teve contingenciamento de recursos no Ministério da Cultura. Por questões novembro, por questões de logística ali, o recurso da cultura foi passado para outras pastas que eram prioritárias. Bueno, nós ficamos na porta
Nós ficamos na porta ou na Literalmente. janela, literalmente, porque dia 12 não houve o pagamento que nós esperávamos. Aí os meus colegas vereadores que estavam juntos, eles me perguntam, e aí, já teve o depósito dos 750 mil? Não, ainda não. Mas diante de tanta situação, a gente, quando numa das idas da Brasília, voltamos lá. E fomos pedir, se nós tínhamos errado, nós, que eu digo município de Birubá, a gestão, em que falhou que não entrou o depósito? Aí eles nos explicaram que houve contingenciamento de despesas do Ministério e que o nosso projeto está tudo ok. Assim que entrar recurso nesse ano e tiver verba orçamentária, será depositado. Eu, em particular, acredito, porque foi bastante trabalhado e porque este Ministério da Cultura prioriza obras de bibliotecas, de museus, é uma política pública que a gente está vendo. Mas saiu o recurso da Lei Paulo Gustavo para Ibirubá, saiu o recurso da outra lei, Aldir Blanc, para Ibirubá. Para todos os municípios, vamos ser sinceros, né? Para todo o país, né? Sim, mas o nosso município conseguiu provar que tinha outras ações dentro da cultura, melhorando assim o recurso, que era de 54 mil, foi para 198. Então, são ações desse tipo, Cristiano. E a gente quer dizer para ti que, com toda certeza, a gente não embolsou o dinheiro. A gente usou para a estrutura de que como professora, como alguém que entende de letras, tu há de convir que a palavra embolsar... Nem sequer passou pelo nosso bolso, ele passou por banco para pagar o que nós tivemos de gastos na nossa atividade. Todos os vereadores gastam 100% da sua diária? Nem sempre. E o resto vai para onde? Não, isso é... Então tá. Só isso que eu queria saber. Isso que eu quero te dizer com toda certeza porque e é uma tranquilidade. injustiça e um desrespeito ao jornalismo dizer que foi populismo, que foi não sei o que embolsou. Agora tu que vocês usam com as palavras que melhor Você fica... também usa a melhor palavra que fica Eu no teu acho discurso. que esse investimento que a gente tem feito, Cristiano, esse investimento que a gente tem feito para botar o pé na estrada, para buscar recurso para o município, é também extremamente necessário. Pergunta para o cidadão que vai ganhar Mas e se a gente mudasse essa política ao invés de diária, então, vereadora, se a gente mudasse para ressarcimento? Eu ia gostar. Eu ia gostar muito, melhor, porque eu não teria que ouvir isso que eu estou ouvindo agora. Eu ia gostar muito. E a gente não precisaria mais falar disso. Eu iria gostar muito, até porque é a minha defesa. Até porque a senhora veio aqui e prestou conta e mostrou tudo o que fez no trabalho, mas nós temos uma lista aqui de 11 vereadores, né? E nem todos eles têm a mesma transparência. Se tu for ver o percentual de alguns que assumiram um mês e gastaram 17 mil, talvez, eu não falo por esses. Então, assim, não leve para uma crítica pessoal. Jamais. Não leve para uma crítica pessoal. Até porque eu estou né? aberta sempre a isso, Cristiano. Então, sempre é o poder. A gente está falando do recurso público e a gente não tem por que não falar do recurso público. E não é de forma nenhuma desrespeito nem para a vereadora Jussara, nem para a vereadora Lorena Couto Mendes, nem para o vereador Zalo, Dileta, todos os vereadores da Câmara que usaram do recurso, né? Falando dos três aqui que mais, digamos então, nas palavras da vereadora Jussara aqui, né, o investimento que foi preciso fazer neles, então, o maior investimento feito foi na vereadora Lorena Couto Mendes, de 121 mil, né? O segundo maior investimento foi na vereadora Jussara, então, no valor de 101 mil, e o terceiro maior investimento no valor de 90.425 do vereador Zalo. E você vai ver que o que mais foi no ano de 2023, onde nós já estávamos no governo. Certo. Tá bem, então, finalizada essa parte aqui, né, e aí eu quero dizer para o seu Alexandre da Rosa, que está aqui, comentando, eu não sei quem ele é, né, porque eu acho que ele é de Fontoura Xavier, seu Alexandre da Rosa, eu só tenho para dizer para o senhor o seguinte, a gente deu todo o momento aqui, a vereadora Jussara, a gente está já em
quase 1 hora de entrevista, a vereadora Jussara falou bastante nessa 1 hora. Se o senhor não ouviu, aí eu não posso fazer nada, mas eu também não posso ficar aqui ser só um monólogo, só a vereadora Jussara falar. Em alguns momentos eu tenho que intervir, problematizar, fazer a relação, costurar as coisas aqui, né? Não dá para ser... Porque daí ela abre uma live lá no Facebook dela e daí ela fala 3 horas, 4 horas, 5 horas, né? E aí não precisa do jornalista para fazer o intercâmbio. E outra coisa, eu não sou radialista, eu sou jornalista, formado, graças a Deus, pelo ProUni também, uma política pública muito importante. Tá bom, Alexandre? Seguindo aqui, Jussara, vamos para a CPI, né? Finalizado esse capítulo, vamos para a CPI. Você foi escolhida por sorteio, né, para ser integrante da CPI e foi escolhida para ser a relatora, né? Foram aí em torno de 40 e poucos dias, 50 dias, eu acho, de trabalho assíduo, quase 60, né? 59. Quase 60 dias de trabalho aí, desde o dia da apresentação enfim, da leitura, né, da criação da CPI até este momento aqui. Como é uma primeira CPI, nunca antes teve uma CPI aqui na Câmara de Birubá, eu queria entender um pouquinho como é que é esse trâmite, Jussara. O que acontece dentro de uma CPI? Né, o regimento ele prevê ali todo um conjunto, né, de situações ali, né? Mas o que prevê aí uma CPI aqui, no caso, no Poder Legislativo Municipal? O que acontece? Em se tratando de vereadores, nós podemos instaurar algum tipo de investigação a partir de um requerimento que vai precisar de 1/3 dos membros assinando, ele já se torna válido para apuração. Votar. Não precisa votar. Para apuração de um fato determinado. O que é o fato? Aquilo que está sendo supostamente colocado como uma denúncia. E aí nós vamos ter o poder de investigação disso, tá? Então, é para nós, enquanto autoridade parlamentar, investigar algum fato que possa ter causado, onerado o setor público. Uma infração administrativa, um ato que configure uma infração administrativa. Então, qualquer coisa que fira a ordem constitucional, que fira a ordem política administrativa, ou que possa ser determinado um acontecimento relevante, digamos assim, para a vida pública e a ordem constitucional, legal ou social. Dentro disso, nós temos essa prerrogativa. E, Cristiano, aqui eu faço questão de usar algumas palavras que eu tenho aqui, ó. Investigar é uma das funções do vereador. E investigar a nós mesmos também. Então, assim, ó, extremamente desconfortável você ter que passar por um processo, acho, de CPI, mas você ser a pessoa que faz a investigação, como foi o meu caso, também é. E nós vamos investigar a nós mesmos, nossos pares, colegas. Eu vou te dizer assim, ó, que eu sempre procurei ser diligente, cuidadosa, e usar o termo supostamente cometido, porque você tem que trazer e elucidar provas que digam que aquilo ali realmente aconteceu e que não foi lícito. Então, assim, ó, a gente procurou ser diligente. O que é diligente? É cuidadoso, é zeloso com o que estava fazendo. Tentamos verificar se essas irregularidades supostamente cometidas tinham ocorrido e trouxemos um parecer sobre o que nós visualizamos frente às investigações. Isso é uma CPI. É 3 vereadores que fazem a investigação, o qual um é estabelecido que é o presidente, outro o vice e outro o relator. Dentro desse processo, me coube a relatoria e, com toda a tranquilidade, eu acho que você percebe que eu
Eu estou num processo de administrar que eu não posso e não devo comprar as brigas dos outros, até porque eles não o fazem comigo e que não é a minha função. Então, a gente responde para o cidadão. Certo. E eu tenho todo o respeito com a imprensa, você sabe disso, até sou das letras e vejo a importância do papel da imprensa. Ou seja, para a Operação Tapa Buraco, que aconteceu agora no final de semana, onde a gente vive certos dramas, Cristiana, lá em Selva, eu devo influenciar, eu devo, mas se eu posso... Será que é meu papel, né? Será que é o meu papel? Mas aí também vem a consciência. E se tiver acontecido um acidente, quando eu acordar... Ou se tu precisar ir em Atapera, ir a qualquer lugar, e, né? Aquilo ali tá difícil. Um cidadão de Birubá, né? E aí a gente acaba fazendo. Porque a gente também tem que tomar esse cuidado, Cristiano, que tu ter o acesso ao Cristiano é uma coisa, mas tu tá todo dia pedindo alguma coisa para ele que não seja relevante, ele também não vai mais nem te atender. Então, eu tomo esse cuidado, sim. E aqui na CPI a gente fez esse papel a partir da resolução 04 de 2024 e foi a nosso trabalho. E eu vou te dizer uma coisa, Cristiano. Só ali na compilação da relatoria eu levei, junto com o jurídico e com a parte técnica, mais de 3 dias. Para conseguir fazer uma síntese de tudo ali, botar tudo no papel. Sim. Então, assim, ó... A gente vê, não cortando teu raciocínio, mas a gente vê, por exemplo, qual é a experiência que a gente tem, né, Jussara, dessa palavra aí, CPI, né? A gente teve ali a CPI da Covid, né? Outras CPIs aí que a gente viu pela mídia, aérea, né? Que a gente viu pela mídia e tal, né? E sempre viu a CPI um ambiente muito da disputa política, né? Segurança pública aqui no estado, isso, teve uma CPI grande. Tipo, da disputa política também, além do trabalho técnico e da apuração dos fatos em si, um espaço também de disputa política, né? De construção de argumentos e tudo mais, né? E no caso de uma CPI com 3 vereadores, eu queria te perguntar isso, né? Por exemplo, antes mesmo de se estabelecer o relatório, alguém já tinha uma ideia consolidada de que da culpabilidade ou não da colega, ou assim, nós temos que... Alguém chegou para a Jussara e disse assim, Jussara, nós precisamos fazer esse relatório aí que mostre que estava errado, não sei o quê, e a Jussara, não, peraí, eu tenho que ir pelos fatos e tal, né? Como é que é dado isso? Quem que ajudou? Quem que fez essa... Porque Cristiano, dá para ver que está tenso ali, né? Não, mas aqui eu quero fazer jus, Cristiano. A seriedade dos meus colegas durante o processo da CPI. Assim, ó, tanto o Zalo como a Jaqueline, eu acho que eles podem falar por mim também e eu posso falar por eles. A gente foi de uma seriedade, porque uma coisa é fazer a apuração dos fatos que chegam até nós. Outra coisa é fazer pré-julgamento, certo, que é diferente. Certo. Então, nós tivemos uma seriedade muito grande nisso. E um cuidado muito grande, porque a comunidade tem que entender. Não é porque eu estou vereadora que eu vou estar vereadora e partir para a defesa dos meus pares sem analisar os fatos. Então, nesse sentido, eu quero dizer que foi muito sério. Eu vou usar o termo negócio. Foi muito sério o nosso trabalho. Foi muito sério. E a gente procurou mostrar entre nós o que realmente talvez tivesse acontecido, tá? Isso eu quero deixar claro, mas também quero deixar claro a nossa indignação durante o processo da CPI com a própria entidade que talvez tenha cometido uma situação aí que possa ter prejudicado nossa colega, tá? Demandar erroneamente, que é o termo que eu uso aqui no relatório, erroneamente, para a Câmara de Vereadores, a cobrança desses boletos e, no processo da CPI, ficar se esquivando de
logo responder a nós. Uma das Tanto provas... é que chegou 4 dias antes da final do relatório essa resposta às minhas mãos e às mãos da presidente e às mãos do vice-presidente da CPI. Eu escutei na leitura ali do relatório ou de parte ali do processo uma conversa de WhatsApp que foi lida ali textualmente, em texto, né, da presidente do Poder Legislativo, a vereadora Patrícia Sandri, e uma pessoa da Alvergues, onde essa pessoa da Alvergues dizia que iria processar a vereadora dileta por assédio moral, coisa parecida, que ela tinha sido indelicada, que ela tinha sido intransigente, que ela tinha pressionado e tal. A senhora acha que houve por parte da vereadora dileta algum tipo de movimento no sentido de mudar o posicionamento da Alvergues em relação ao boleto? Ou foi mesmo a questão da falta, digamos assim, de responsabilidade de uma entidade que, é sério isso também, porque representa os vereadores no Rio Grande do Sul, né? E aí acabou colocando uma vereadora numa situação difícil, né? Porque acabou tendo um processo contra ela e, ao mesmo tempo, desrespeitou uma comissão constituída por um poder legislativo para investigar esse fato, que poderia ter mandado, né, no dia depois, não tem lá internet por causa da enchente, não sei o que, manda um WhatsApp da mesma forma que dialogou com a presidente Patrícia lá sobre a postura da vereadora dileta, manda um WhatsApp dizendo, olha, a gente errou, né, em mandar e tal. Eu acho que já serviria, né, como base para vocês ou não. Eu vou te dizer, nós recebemos, como consta aqui no relatório, nós recebemos da Alvergues no dia 20 ou 21, eu quero usar a data exata aqui, o documento através de um e-mail para a presidente da CPI. Foi isso que nós recebemos e isso que nós nos embasamos. Se alguém mentiu para nós, se alguém faltou com a verdade, então, para mim, isso seria uma mentira. Mesma coisa. Nós não entramos nessa seara. Então, como nós não entramos na seara da disputa política entre os pares. Enquanto CPI. Enquanto CPI. Então, este documento que você cita foi anexado ao processo todo, está nos autos, mas nós não nos ativemos a ele, porque nós já tínhamos todas as respostas que nós precisávamos. Se a entidade não respondeu à Câmara de Vereadores com um documento oficial, formal, para nós eles usaram o período crítico climático que o Rio Grande do Sul está vivendo. Mas para nós, autoridades instituídas a fazer essa apuração, houve resposta. Então, Cristiano, eu te responderia assim, que nós não entramos na seara pessoal, personalizando, nem com relação à mesa diretora, à presidência, nem com relação à parlamentar envolvida, tá? Por quê? Porque nós tínhamos fato específico para investigar. Certo. E foi isso que nós fizemos. Então, assim, ó, do nosso perfil, e eu quero mais uma vez dizer, a gente pode até achar algum estranhamento, mas se nós não tivermos como provar, acho que é melhor nós ficar quieto. Certo. Jussara, eu ainda tenho 3 assuntos para elaborar contigo para além disso, mas eu quero finalizar essa questão da CPI da seguinte forma. O que acontece agora? Então, dia 10 vai ser votado esse relatório, né? Então, o relatório que tu apresentou lá, construído dentro da comissão, então, é pela... Não sei se a palavra certa é inocentar, né? Mas, enfim, pela não culpabilidade, não houve nenhum tipo de desvio. Inexistência de elementos de convicção quanto ao cometimento de irregularidade e violação de norma ou potencial crime por parte da investigada Dileta de Vargas.
Porém, nós achamos uma incongruência ou inconsistência nos valores das diárias, que isso vai ser visto pelo controle da nossa parte, a gente sugere que seja visto pelo controle interno. Da prefeitura. Porque talvez lá tenha alguma justificativa para isso. E como e preconiza aqui no relatório encaminhado ao Ministério Público. Tá certo. Sensacional. Agora, Jussara, eu queria ter agora sai do papel de relatora da CPI, tá? E entra no papel agora. Todos nós sabemos, né? Nós que somos formadores de opinião da mídia, né? Que dentro de uma construção dessa legislatura havia aí o entendimento de que a Jussara poderia ou deveria ser a presidente do Poder Legislativo em 2024, né? Acabou que no processo esse acordo ele acabou não sendo cumprido, né? E por razões não conhecidas, né? Enfim, né? Mas a Jussara não chegou, não que... Acredito que não é teu perfil e tu não, de forma nenhuma, é uma coisa que vai mudar a tua ação política. Eu não vou ser presidente, não vai mudar em nada, né? Mas era uma coisa que estava no cenário, que estava colocada, que acabou não acontecendo, né? E aí eu te pergunto, caso tivesse sido diferente, caso você estivesse como presidente do Poder Legislativo neste momento, e você recebesse esse boleto lá, erroneamente, né, como assim foi constatado, o que a Jussara faria? Cristiano, a partir do momento que eu peguei o boleto na mão, ele vinha a cobrança à Câmara de Vereadores. Eu, de pronto, teria um estranhamento. Sim. Porque naquele momento a vereadora não estava. Sim. Não estava. Isso é fato notório. Tá? Ela não estava, ela estava como secretária. Mas a cobrança, de fato, veio. Pelo que tem ali juntado aos autos, houve uma tentativa de clarear isso. E se você pegar o bojo, que é todo da CPI, você vai ver que tem um erro grotesco. Câmara Municipal de Vereadores Ibirubá RS, aí todo o boleto, o nome da vereadora... Cargo secretária de Comércio... Indústria, Comércio e Empreendimentos. Ali já começa um erro grotesco. Porém, quando você está à frente, eu já tive que fazer coisas desconfortáveis. Tá, mas assim, na vida política... Eu te diria que eu tomaria as providências cabíveis, legais... Mas antes de levar para a legalidade, tu não iria fazer um contato com o Alvergues? Mas foi, explicar para o Alvergues. Vocês mandaram um boleto aqui, no processo consta isso. Mas a vereadora, ela não é vereadora, ela é secretária, né? Eu acho que teve um erro talvez aqui. Eu quero crer que houve um descaso por parte da entidade. É o que eu quero crer. E de fato, assim, eu abri. Na prefeitura, a gente não chama de CPI, é os PAD. Vários, enquanto secretária. Porque quando tu está à frente de uma entidade, de uma instituição, você tem o que é a tua responsabilidade. E aconteceu, inclusive, uma funcionária foi demitida, tá? E outros não se confirmaram. E alguns tiveram que devolver algumas coisas, porque isso faz parte. Talvez eu encare hoje com mais naturalidade isso. Porém, repito a expressão, desconfortável. E não caberia... Estou aqui supondo, tá? Nunca fui vereador, nunca fui presidente de Câmara, né? Mas não caberia, assim, vereadora... secretária, então, né, no caso, né, secretária dileta, olha só, vem um boleto aqui da Alvergues de um curso que tu participou para a Câmara pagar. Por que veio para cá? Aí tu acha que faltou... eu não tenho como te dizer, até porque... Caberia? Até porque poderia, mas eu vou te dizer uma coisa, Cristiano. Como eu estou na sala de aula, eu sou professora, eu dou aula 40 horas no Edmundo Hever, eu
Já fui lá conversar com o Eixa lá. É muito legal. isso. Então, assim, ó, o que eu vou te dizer? Eu não participei desse processo, não fui consultada também Mas sobre tu a faria. implantação Não é da essa a CPI. pergunta. A pergunta não é se foi certo. Tu faria isso? Ou tu iria também direto pro administrativo e burocrático? Tu não faria nenhum tipo de relação política, eu iria perguntar o que tentar aconteceu? eu iria tentar esgotar essa questão a nível administrativo. Porque ao Tá. mesmo tempo tu disse aqui, né, antes mesmo, né, a Casa das 7 Mulheres, né, acho que faltou um pouco de sensibilidade aí para não precisar o poder ter sido exposto desta forma que foi numa CPI que desgastou, que te deixou desconfortável, deixou os teus colegas desconfortável e no final, como é muito dito aí no ditão popular, né, acabou em pizza, né, não porque não foi resolvida, mas Não, porque ela ainda porque tem decorrências, não vai né, ocorrer Cristiano? nada. Não, eu te diria assim, ó. O que vai mas acontecer na votação? Houve o esclarecimento. Eu não posso te dizer, eu posso falar sobre o meu voto, Não, porque não, eu mas já votei ali, né? o que pode acontecer? Pode os colegas reprovarem o relatório? Pode. E aí pode. acontece o quê? Se ele for reprovado, ele é arquivado. Ele é arquivado. Só que tem uma questão assim, ó. A gente tem certeza que os nossos colegas acompanharam o nosso trabalho. Nenhum deles queria ter feito parte e nenhum deles queria ser nós nesse momento. Tá certo. Então, sem hipocrisia, né? Claro. A gente sabe da seriedade que a gente pôs nesse trabalho. Porque a nossa comunidade merece essa seriedade. Tá e foi certo. isso que nós fizemos. Cristiano, só posso te dizer que eu jamais brigaria por status. Agora, não vou deixar de trabalhar pela comunidade se alguém falta com a palavra comigo. Esta é a postura deles, não é a minha. Tá certo. Tu disse isso lá na tribuna, né? No momento que tu fez o teu voto e decidiu lá pelo teu posicionamento. Jussara, agora vamos politicar um pouco, né? Vamos politicar, né? Porque tu é do Partido dos Trabalhadores, o Partido dos Trabalhadores faz parte aí do Frentão. Eu quero falar dos meus projetos também. Ah, tu quer falar? Tem mais ainda? Assim, ó, Cristiano, eu trouxe junto aqui, ó, para a comunidade ver, de 21 a 24, assim, ó, o trabalho que eu tenho feito dentro da Câmara de Vereadores. Aham. Desde a solicitação, e olha só que bacana para a comunidade ver. Aqui no bairro em que eu moro, os acidentes na rua Henrique Reuter, eu cataloguei todos e fiz um trabalho pedindo, suplicando para a prefeitura algum tipo de ação para que nós evitemos. Tanto é que o engenheiro de trânsito esteve ali e já propôs algumas Pertinho coisas. do microfone, Jussara. Já propôs algumas coisas. E foram 13 projetos que eu apresentei. Além dos 13 projetos, teve muita proposição, tá? Nós tivemos muita proposição, muitos requerimentos durante o processo legislativo e também ofícios, tá? Ofícios e, assim, ó, situações em que a gente trabalhou. Olha aqui, esse aqui é o projeto da APAI. Ó, Sim. abri aqui, ó. É o projeto da APAI quando nós levamos para Porto Alegre e levamos a Brasília, tá? Buscando emenda parlamentar e casualmente era para o PAIN. Hoje já posso dizer que já está lá alguns recursos, né? Embora ainda não ocorreu. Na prática, não ocorreu. Mas isso não quer dizer que eu não Sim, batalhei, não estou claro, indo claro. atrás, mas eu não estou gestora. E aqui eu quero mais uma vez deixar assim, ó, a nossa capacidade de diálogo com o prefeito Abel, e a gente acredita que isso vai acontecer como os outros estão acontecendo. Tá, Cristiano? Então foram 13 projetos e um deles eu quero citar. Pode citar. Junto com a vereadora Gesmari e com o vereador Fux, nós apresentamos o projeto da FELIB. Se tornou Sensacional. lei municipal, a FELIB em Ibirubá. Então, se ela cresceu, se ela ganhou corpo, teve um secretário, sim, que quis que isso acontecesse, e teve um prefeito que também quis. Mas agora eles têm poder de lei, de um projeto, é legal. E os outros prefeitos que virem aí para frente vão poder continuar fazendo a FELIB formatada com recurso
do setor de cultura, de educação, do setor de turismo para o nosso município. Então, eu estou citando, mas foram 13 projetos que eu apresentei durante essa legislatura. Quero apresentar, já tenho mais 2, que agora com essa história da CPI, aqui na frente vou apresentar, já tenho mais 2 esboçado. E um outro é o da Semana da Agricultura Familiar, que vai depender também muito de quem é o secretário da Agricultura, de estabelecer junto com a Câmara de Vereadores e com o Poder Público. Teu ex-companheiro Olindo de Campos. Agora está lá e eu tenho um bom diálogo com o Olindo, nunca deixei de ter, independente, porque uma coisa nós temos muito em comum, a nossa luta incessante pela democracia e pela população. Certo. Isso nos aproxima e a gente defende muito as coisas para as gentes aí do entorno, do bairro. Então, assim, estou trabalhando já junto com o Olindo nesse projeto aí do PAA, de nós implementar o PAA. Já tenho ali, até agora eu vi ali que o rapaz está contatando comigo, que ele está aqui em Espumoso. Então, Cristiano, assim, isso eu queria te dizer, que enquanto parlamentar me surpreendeu e eu gostei do número 13 projetos, tá? Porque a gente se angustia que a comunidade quer saber. Tem uns que ainda não foram efetivados na prática, porque eles têm que ser construídos para ali na frente eles passar a ser visível na cidade. Então, a gente tenha consciência do nosso papel enquanto parlamentar. A Jussara pode dormir tranquila, então, que ela não fez só homenagem no mandato dela. Eu acho que tem uma homenagem que, para mim, sensibiliza e foi um projeto de lei, que foi nominar uma instituição pública de Ângela Souza. E agora, nesse período aí da pandemia, eu imagino quanto ela estaria angustiada com a dificuldade que as pessoas estão passando. Mas eu fico com a alegria de saber que uma escola de educação infantil traz diariamente o cuidado às crianças. E a gente era tão acostumado com a digo homenagem ali, aquelas coisas ali de homenagem. Sim. Não é esse tipo de homenagem. Homenagem ali na Câmara, né? Sim, Cristiano, mas a gente não deixa de fazer isso. E eu te digo uma coisa. Talvez, quando eu estava fora, eu visse de uma forma essas homenagens. Mas hoje eu vejo assim, como os idosos se fortalecem diante daquela homenagem e como é importante, sabe? Como é importante cada história que vem ali. Cada história, aquelas histórias da música, das pessoas que foram da cultura, que às vezes passam despercebidas. Então, eu vou te dizer que eu ressignifiquei um pouco esse conceito de algumas homenagens, tá? Mas acho que não dá para banalizar, né? Eu acho que nós não podemos banalizar. Não pode ser só isso, né, Jussara? Porque se nós passar a homenagear alguns, e o João, e o Bastião, e a Maria, que está aí batalhando todo dia, exato, e são invisibilizados pela sociedade. Teremos que fazer 22 mil homenagens aqui em Ibirubá para cada cidadão e cidadã que deram, né, a sua contribuição para a gente ser quem a gente é, né, E ainda vamos deixar 504 de fora. Olha só, Jussara, preciso aqui ir finalizando aqui, mas eu quero falar da política porque ela também é importante, né? Então, eu queria que tu trouxesse um pouco o olhar do Partido dos Trabalhadores sobre esse cenário. O que acontece, né? A gente está acompanhando aí na movimentação, né, do MDB e agora com um novo protagonista aí no cenário político, que é o PL, que acabou levando aí, né, 3 vereadores, 2 do Republicanos e 1 do Progressista para sua base. Hoje tem a maior bancada, né, junto com o Progressista, a maior bancada na Câmara de Vereadores de Ibirubá, que é o PL, né, com o Wagner, o Tripa e a Jaqueline Brignoni 20. E aí temos aí o frentão, que hoje se resume ao Progressistas, ao Republicanos e ao Partido dos Trabalhadores, né?
Então eu queria que tu trouxesse um pouco o cenário. É isso mesmo? O Henrique já disse isso quando veio aqui, né? Já o Vanderlei também, como presidente do partido, também trouxe essa afirmação, né? Que o PT está junto no frentão e é isso. E o candidato do Partido dos Trabalhadores hoje é o Carlos Yandri, porque a gente teve a Dileta se lançando como pré-candidata a prefeita na tribuna também na sessão ontem, né? E é uma discussão que o progressista vai fazer e tudo mais, né? Mas eu queria, assim, e o Partido dos Trabalhadores apresentou também, o Henrique veio aqui, trouxe também o teu nome e o nome dele como quadros do PT que estão aí colocados, mas a gente sabe que o PT não tem essa pretensão de ser, né? Ou tem. Aí isso que eu queria trazer para o cenário. Tu sabes, Cristiano, que a gente se reuniu no sábado, a gente conversou um sábado frio, eu acho que foi acalorado nossa conversa, assim, ó, do quanto nós também temos interferido no setor público do município, nós temos feito um trabalho reconhecido pela comunidade e de que nós vamos sim procurar alguns partidos para conversar. Tá aí. Afinal de contas, nós vamos fazer parte no conjunto com vez e voz ou só com a nossa sigla. E é isso que nós vamos buscar. Nós vamos buscar um diálogo com os partidos que aí estão. É claro, nós já temos algumas linhas que não convergem, e aqui não tem nada pessoal com as pessoas daqui, embora às vezes alguns faltam com respeito conosco, não é nosso perfil fazer isso com relação aos nossos oponentes. A gente está, sim, com o nome à disposição, mas, num primeiro momento, nós estamos com o nome à disposição a uma pré-candidatura a vereadora. Camargo vai trazer a opinião do PDT Porém, ali, se precisar, nós não nos furtaremos de estar numa majoritária. E essa é a mesma fala que o Henrique trouxe. Eu trago a mesma fala. Muitas pessoas têm nos questionado se não está na hora de nós voltar a ter a candidatura própria. É real isso? Quando foi a última vez que o PT teve candidatura própria em Ibirubá, Jussara? Eu acho que com foi o Dr. Dácio e Eloy, se não me engano. Eu não quero faltar com a memória aqui, mas eu participei de todos esses processos. E eu vou te dizer uma coisa. O Partido dos Trabalhadores vai se fazer respeitar dentro de qualquer coligação, se estiver numa coligação. Mas foram elencados 10, 12, 11 nomes, aos quais, se nós tiver que dispor de 2 para ir para uma majoritária, nós vamos ter quem venha para ser candidato a vereador. As pessoas, às vezes, elas se entusiasmam. Quando vai chegando perto, eles vão saltando fora. E eu sei como é que é, porque eu resisti a ser candidata. Sim. Sabe, Cristiano, eu estava num processo de ser mãe do Joaquim e de sair fora da candidatura, da vida pública em si. Mas eu quero te dizer que nós temos muito respeito pelos demais partidos, nós batalhamos a questão da democracia, que pressupõe partidos políticos e toda essa questão, mas nós também vamos exigir respeito onde nós estivermos e nós, é claro, nós temos aí, cada um sabe o que busca, tá? Cada um sabe o que busca, porém, o Partido dos Trabalhadores, eu acho que ele está com uma boa bagagem para continuar contribuindo com o município, mas não vamos entrar assim, em disputas que não nos cabem. Onde o ideológico é diferente do nosso, nós vamos nos afastar, é lógico. E onde a gente sabe, eu não tenho como dizer que eu compactuo com algumas coisas que aconteceram no cenário nacional nos últimos anos. Então, eu não vou passar boiada de jeito nenhum. De jeito nenhum. Tá? Então, assim, tem políticas que nós não defendemos. E esse é o nosso perfil. E se
as pessoas não gostarem ou não quiserem a nossa presença, bom, eles podem estar abrindo mão também de um cenário nacional bem promissor e que tem mostrado que tem muito recurso para a nossa região também. Tá certo. Vamos lá, vamos. Eu gostei aqui do que fala aqui, mandar um abraço pro Pedro Henrique Stefanello. Parabéns, vereadora Jussara. Cristiano, partindo da tua premissa, se alguém registrar uma ocorrência na delegacia, o delegado, antes de querer investigar o fato, e ligar para o suposto infrator e averiguar se cometeu o ato ou qual a sua intenção. Como que não? Né? É um tema a discutir, Pedro Henrique, só que a gente não está falando de polícia, né? A gente está falando de política. E a política, a premissa da política é o diálogo e a construção entre os seus, né? Então, foi só essa observação que eu fiz. Eu acredito muitas vezes que na política a gente tem que resolver as coisas, entender as coisas no diálogo antes de sair para um processo mais radical, assim, né? Até porque não era uma coisa assim que fosse gigantesca, assim, a ponto Cristiano, de, né? eu quero mandar um abraço aí pro Pedro, que é o Peu, né? Mandar um abraço para ele e dizer que o meu perfil mostra como eu costumo agir. Ou seja, eu estou para e passo caminhando dentro do Legislativo para que a Casa Legislativa tenha a sua imagem, que é de seriedade e de responsabilidade, sendo vista aí fora. A gente tá vendo o pessoal aqui nos comentários, bem legal isso. Eu gosto de fazer esse debate, né? Estão dizendo que eu fui diferente com a vereadora Jussara aqui, que tem os mesmos ideais que eu. Nossa, como eu fui diferente, que fomos pro embate aqui valendo, né? Nós se olhamos olho no olho, né, Cristiano? Até me chamou A professora atenção. Jussara é vereadora como qualquer outra vereadora ou vereador que hoje compõe o Legislativo. Gostaria de saber por que a diferença de tratamento em relação aos demais vereadores, como, por exemplo, Lani, Zalo e Patrício. Não vi diferença. Todos que vieram aqui, posso até recompor as entrevistas, a gente tratou com o mesmo respeito, deu espaço para falarem, né, das suas ações, do seu trabalho, né, mas no momento de cobrar, a gente cobrou, assim como eu cobrei a vereadora Jussara aqui também. É que aqui a gente não só bate, né, aqui a gente, né, dá espaço para o contraditório, né. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer com a audiência também, que aqui acaba sendo um espaço pedagógico também, né? Da gente construir esse diálogo aqui. Não sei se essa pessoa aqui acha que a gente tratou mal a Alane, o Zalo ou a Patrícia. Aliás, o Zalo faz muito tempo que não vem aqui na Rádio Cidade, ele só vai na outra rádio para conversar. Mas a gente está sempre aberto aqui, meu querido. Deixa eu ler aqui os comentários rapidinho, porque tem bastante coisa boa aqui, tá, Jussara? E aí, como eu não li comentário, daqui a pouco tu pensou, será que teve audiência? Teve bastante audiência a nossa live aqui, bastante gente comentou. Vou começar pelo prefeito Abel Grave, que deixou o abraço e o reconhecimento pelos trabalhos realizados pela vereadora Jussara, sempre pronto a ajudar. Também o ex-secretário Henrique Entigues, parabéns, amiga e vereadora Jussara. Também a Vanessa Binsfeld bate uma palminha aqui. A Sandra Vieira, Jussara Rodrigues, Deus continue te abençoando pelo belo trabalho que está fazendo. Você está fazendo um trabalho, obrigado por sempre estar ajudando os ibirubenses. O Marcelo Lopes, bem verdade, vereadora Jussara. O Caio Timan, bom dia, Cristiano, bom dia, nossa comunidade. Grande abraço para minha amiga e companheira Jussara. O Derli Goulart, né? Deixo aqui meu abraço para a vereadora Jussara Rodrigues, sempre buscando melhorias para o nosso município. Falou tudo. O momento agora é de sensibilidade, empatia e ver a forma como podemos ajudar as pessoas. O Marcelo também disse que você é uma vereadora de poucos vereadores na história de Birubá. O Jorge Luiz Martins, estamos na audiência. Abraço a grande vereadora Jussara, primeiro patrono oficial da Felipe. Esse é o cara aqui que mandou um WhatsApp antes mesmo de começar a entrevista. Como primeiro patrono, Jorge Luiz Martins da Felipe. Gostaria de agradecer a vereadora Jussara e a secretária de Educação. Como foi implementar a Felipe oficial pela Câmara, e ela já falou do projeto aqui, né? Se ela vai ser candidata ao vereadora ou esperar a majoritária, ela também já falou aqui. A vereadora aspira a ser candidata a majoritária no município, ela também falou aqui. Então está respondido aqui o Jorge Luiz Martins. O Vanderlei Rodrigues, né? Abraça a vereadora Jussara, né? Humano, né? Parabéns, Jussara, também da Ana Cristina Lopes.
Alisson Ferronato, lá de Soledade, né? Muito bem, um um abraço, candidato Alisson. a deputado estadual aqui da região, bacana. Muito bem, vereadora, também o Luiz Barbosa aqui, o secretário de Indústria, Comércio e Empreendimentos, uma boa tarde, grandes investimentos dos nossos representantes, parabéns, Jussara, pelo trabalho. Vanderlei Rodrigues de novo aqui, o Mano fez 2 comentários aqui, Gilberto Zunker, parabéns, Jussara. Alexandre da Rosa, parabéns, vereadora. O Pedro Henrique, então, eu já li antes. A Daniele Camera, e que cada vereador que tem metas, cada um tem egos. Os egos inflados, outros abaixam a cabeça e trabalham. Obrigado, Jussara, por ter realizado o sonho, sabe, dos guri lá de Canoas. Diz aqui a Daniele Camera. Um abraço aqui, então, para o Pedro Henrique Stefanello também. Bom debate esse, Pedro. Que bom, gosto de fazer essa reflexão. Eu aí nesse comentário Daniele aí da Camera. Daniele, eu até digo assim, ó, realizando um sonho dela, eu também acabei criando novos amigos. E é isso, Cristiano. Eu quero te dizer aqui, ó, eu abri aqui, ó, a nossa assessora lá da Câmara, a Angélica, me mandou todos os projetos aqui. E olha aqui, ó. Das resoluções e projetos foi a criação da Frente Parlamentar de Homens pelo Fim de Violência contra as Mulheres. É um projeto da Unesco a nível mundial. E não é porque nós temos maioria de mulheres que nós não vamos chamar os homens para esse debate, tá? E também a gente trouxe aqui, ó, a Semana Municipal pela Não Violência contra a Mulher. São temas abordados. E, Cristiano, os dados de Ibirubá mostram, diminuiu a violência contra as mulheres. E até acho que nós poderíamos estar fazendo um trabalho mais focado nessa área. Mas são tantas coisas. E aqui eu quero dizer e agradecer ao prefeito Abel, que estava, então, aí na audiência, que nós teremos a agenda segunda-feira em Porto Alegre. Mas aí que está, Cristiano. Tem horas que a gente tem que olhar no olho do pessoal que está à frente dos recursos e dizer, vai baixar a arrecadação nos municípios que não tiveram enchente, fruto do clima. E dizer o que a gente está sentindo aqui. Nos perdoem se em algum momento nós acabamos fazendo alguma situação que não era, mas eu vou dizer aqui, Cristiano, teve uma noite que eu e a vereadora Lorena, quando todo mundo corria para casa para ir se proteger do clima ali em setembro, nós estava indo na Superintendência da Saúde para tentar aquelas emendas lá que eu falei, fazer uma articulação que depois resultou numa reunião do Odair e o Henrique lá em Porto Alegre, porque depois nós não fomos junto. Então, assim, ó, a gente já se pôs em situação de risco, a gente corre atrás das coisas, porque talvez é o nosso perfil. Angustiados por fazer, porque a gente não sabe como vai ser o amanhã, tá? Eu peço até desculpa se em algum momento a gente acaba tentando e falhando, mas a gente tem tido bastante resultado positivo que motiva. E aos meus colegas, os meus colegas vereadores, independente de partido político, como eu sou uma pessoa de diálogo, eles também têm muito diálogo comigo, porque tem aquela primícia, se 2 não querem, um não briga. Exato. E eu tenho esse perfil de conciliação, isso eu reconheço. Agora, às vezes, eu vou chorar em casa. Exato. Jussara, muito obrigado pela tua participação aqui. Tu sabe que eu não sou de Ibirubá, né? Que eu sou de Cruz Alta e a gente vai se adequando, ligando os nomes às pessoas, né? Agora, olhando aqui o perfil do Pedro Henrique Stefanello, que é sócio, eu acho, né, da vereadora Patrícia Sandri no escritório da advocacia, dá para entender a militância, né, no comentário, né, para tentar que a gente se contradiza de alguma forma, mas não tem contradição aqui. É uma opinião, né? A gente acha que a CPI é um instrumento muito sério, ele causa desgaste, ele causa desconforto e ele não pode ser usado a vão prazer para satisfazer disputas políticas, né? E vontades políticas e cenários políticos, né? Da disputa interna. Para isso tem a tribuna, tem outros espaços ali que os vereadores podem usar para né?
se usar para se divergir, convergir, enfim, fazer o que é necessário, né? Então, só isso, né? A nossa opinião é nesse sentido, né? De tomar cuidado. Como foi a primeira CPI criada, né? Então, a gente, né, a partir da primeira experiência, a gente vai crescendo e vai entendendo como construir tal, né? Ela não pode, uma CPI ela não pode ser usada para satisfazer egos, né? Eu acho que isso que fica de aprendizado. E da nossa parte, a gente procurou agir com a maior lisura. Eu tive situações difíceis, porque eu tenho uma amizade pessoal com a vereadora Dileta, assim, a gente sempre procura conversar muito, trocar ideias, e somos angustiadas e preocupadas com a população mais pobre, né, e que precisa realmente do setor público, da saúde, da educação, da segurança. Então, eu te diria assim, ó, que é mais uma vivência que eu fiz parte, eu nunca tinha feito parte de uma comissão parlamentar de inquérito. E, Cristiano, que nós comecemos dentro da estrutura a convergir mais. Um exemplo é esse assunto da rodoviária. Ontem, todos os partidos, independente de posição, todos conversando e fazendo uma indicação para o prefeito, ao qual nós entendemos a questão de legalidade dele também, porque é uma concessionária, né, do que fazer. Mas a gente está pensando no conjunto da população que precisa que a nossa rodoviária não feche. Eu sugiro para o prefeito Abel conversar com a prefeita Paula de Cruz Alta, né? Porque a prefeita Paula está investindo recurso público na reforma da rodoviária lá, e a rodoviária que estava entregada ao mausoléu também é uma concessionária e agora está passando por um processo lá que o município sempre mereceu, de valorização daquele espaço. A gente precisa pensar, né, Jussara, que rodoviária é um espaço público de quem não tem carro, de quem precisa de transporte coletivo para se locomover na região. Minha mãe morou em Pejuçara há muito tempo, que não tem mais rodoviária lá, e ela, cada vez que aconteceu alguma coisa, que ela precisa sair de Pejuçara, que é 15 quilômetros de Cruz Alta, não conseguia, porque não tinha ônibus, não tinha como ir, nem como voltar. Tinha que depender de uma carona, ou de alguém que cobrava R$100, R$150 para levar, ou de um carro de aplicativo, ou de um táxi, de qualquer outra coisa. Então vamos pensar nas pessoas que precisam da rodoviária, inclusive para vir trabalhar na Vicitudo, para vir trabalhar na indústria aqui, que não vem com o ônibus da firma, que acaba vindo por conta, para vir aqui. Eu sei que tem bombeiros que moram em Cruz Alta, eu sei que tem policial militar que mora em Cruz Alta, que mora na região e que precisa de ônibus para vir trabalhar, né? Cristiano, e aqui eu quero deixar de público, assim, o que para nós não tinha chegado nada. Para a gestão não tinha sido protocolado nada, ou então talvez até um desânimo do próprio concessionário, e eu faço parte da Comissão de Obras e Serviços Públicos, e nós fizemos uma visita em loco lá, junto com a vereadora Gesmari, vereador Zalo e vereadora Dileta. Então, para ouvir, para saber o que realmente está acontecendo. Então, nesse sentido, está aí um papel da imprensa. Através da imprensa chegou essa preocupação para nós, e não é culpa nossa, porque eu tenho frequentado ali a rodoviária, mas para buscar alguém que vem de ônibus e tu leva para o centro ou vai buscar para ficar na tua casa, algumas situações assim. Então, é tipo da coisa, tu não acorda de madrugada, a rodoviária vai fechar. Né? Não é sim, assim. Claro. Então, aí vem o papel da imprensa, né? Até porque a gente, vou pegar o exemplo de novo do que aconteceu no final de semana. Eu não estou viajando, não tenho viajado, tenho obedecido às ordens. Agora, no feriado, a gente vai lá ajudar a reconstruir o que teve de problemas com familiares. Certo. Vamos pegar o feriado e vamos ajudar. Vamos estar para e passo. Mas a gente fica sabendo também através da imprensa. Então, nós temos que analisar sempre o que tem de positivo, o que tem, e triar disso tudo. Porque quem sabe das nossas dores somos nós mesmos. Mas nós só vamos saber a dor do outro se ele nos contar, ou se ele disser para alguém e alguém reproduzir. Então, assim, eu gosto muito de um livro, que é O Pequeno Príncipe, do Saint-Exupéry, que ele diz assim, quem me olha com os meus olhos, só eu mesmo. Exato.
tá? Então, eu acho que eu finalizaria por aí, até porque meu filho disse que ia me esperar para almoçar. Não sei se ele vai fazer. Não sei se ele esperou, né? Não sei se ele esperou. Muito bem, obrigado, Jussara, pela tua presença aqui. Mais uma vez a gente reforça aqui dizendo que este espaço, tanto do Jornal da Cidade quanto do Cidade News, está aberto para todos os vereadores que o quiserem vir aqui para prestar conta, porque não é para nós que tem que prestar conta, é para a população, é para as pessoas, porque é a população que escolhe quem elege, quem não elege. Nós estamos no ano eleitoral e é importante nós, enquanto veículo de comunicação, trazer informações para as pessoas, né? E esse é o nosso trabalho enquanto meio de comunicação. O que o Cristiano pensa como cidadão, como pessoa, é uma coisa. O que o Cristiano faz aqui como jornalista, né? É muito a essência do que o Cristiano é, mas é a responsabilidade de ser jornalista. Eu me formei jornalista para fazer isto. Então é o meu papel estar aqui. A Jussara está vereadora. Amanhã ela pode não estar vereadora, estar secretária, estar prefeita, estar qualquer outro cargo, continuar. A Jussara é professora, né? Mas vereadora ela está. E o Cristiano é jornalista. Não está jornalista. Pergunta para essa moça aqui hoje do seu Jorge, porque o seu Jorge mandou um áudio para mim, ia ter um encontro com ela hoje. Inclusive, ele disse que a Rose é uma pessoa muito querida aqui de Mas a Birubá. Rose é mesmo, mas a Rose é mesmo. Eu não convivo tanto com a Rose, eu acompanho ela no rádio de manhã, né, Rose? Quando ela está, às vezes eu estou no trânsito, né, daí eu acompanho. Mas o Jorge é uma dessas pessoas maravilhosas que a vida me presenteou. E eu tenho, assim, na história do Jorge Cristiano, é uma das coisas, eu tenho esse livro de cabeceira. E a gente presenteou o Joaquim também com o livro O Meu Nome é Jorge, o Menino da Caixa de Sapatos também, porque a história de superação do Jorge Luiz Martins é algo que a gente sabe. A gente já entrevistou ele aqui, já trouxe essa história aqui, bem legal. Oxalá nós tenhamos mais pessoas como o Jorge na nossa sociedade, porque a gente vê hoje tanta... eu não sei que termos se é volúveis, as pessoas elas estão assim, não estou nem aí. E isso é que nos dá medo. Tá certo. Jussara, muito obrigado. Vamos encerrando nossa transmissão ao vivo aqui, através do